9h39. Repita. 9h39. O ex-chefe do Comando Militar do Planalto presta depoimento à CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre os atos de 8 de janeiro. O repórter Bruno Pinheiro de Brasília traz as últimas informações. É a CPI aí em Brasília que já está em andamento, né, Bruno? E está rendendo e muito, viu, Tiago? Esse general, ele era chefe do Comando Militar do Palácio do Planalto e estava de plantão naquele 8 de janeiro. E ele revelou durante uma oitiva ontem aqui, nesta CPI, que logo quando o interventor Ricardo Capelli assumiu a intervenção, ele fez essa ligação. Durante a conversa, Lula atendeu também essa chamada e ordenou que uma operação acontecesse de forma imediata. Este general orientou que seria muito melhor aguardar amanhecer, ou seja, no outro dia, no dia 9 de janeiro, aí sim realizar esta operação. No entendimento do experiente general, ele achava que seria uma noite de muito sangue se isso acontecesse no mesmo dia. Durante essa limpeza, essa organização, levantando as primeiras imagens do que havia acontecido naquela invasão, já era uma ordem que uma operação acontecesse naquele acampamento da região do Exército. Então, a ordem de Lula era que reforçasse a segurança no entorno e ao amanhecer a operação acontecesse. E foi justamente isso, né? Diversos ônibus chegaram lá, a Força Nacional, homens da Polícia Militar, e aqui é importante ressaltar que várias operações da Polícia Militar chegaram a serem elaboradas e na hora que chegava lá havia uma certa dificuldade na comunicação e na autorização do Exército ao acessar aquela área do acampamento que já estava instalada há cerca de 60 dias. Essa investigação ainda vai continuar, ouvindo diversos envolvidos, inclusive os financiadores do acampamento aqui na capital federal, viu, Tiago? É isso, estaremos acompanhando o Bruno Pinheiro de Brasília, gerando dos comentaristas Amanda Klein. Esse depoimento traz quais novidades? Nenhuma, Tiago. Isso já era sabido, né? A gente já sabia, isso já tinha saído em toda a imprensa, já tinha sido noticiado, de que o Lula foi demovido da ideia de desmontar ou fazer as prisões naquela noite do dia 8 de janeiro, no acampamento do QG do Exército. Houve aquela notícia, né, de um embate quase da PM que ia tentar entrar num acampamento para realizar as prisões e o Exército impediu o avanço da Polícia Militar, mas o fato é que o presidente Lula foi convencido pelos generais de que não seria a medida mais prudente. Poderia haver mortes, poderia haver um banho de sangue, é óbvio que isso não interessa a ninguém. Então, o presidente Lula concordou. Ele concordou em que as prisões fossem feitas somente no dia seguinte, e assim se procedeu. Agora, eu acho importante comentar um pouquinho sobre a CPMI, que deve ser instalada na próxima terça-feira, assim o presidente Rodrigo Pacheco sinalizou. Tem ainda um embate entre quem vai ficar com essa presidência, se é o Senado ou a Câmara. Quem reivindica até agora é o Arthur Maia, a presidência, que é um deputado aliado próximo, relativamente próximo a Arthur Lira, mas não tão próximo assim, porque o primeiro para assumir seria o André Fufuca, líder do PP, esse é realmente próximo a Arthur Lira, pode acabar ficando com Arthur Maia. A gente ainda vai ver quem seria, nesse caso, o relator, que seria um senador, mas o fato é que essa CPMI, eu tive em Brasília circulando nos últimos dias, ela perdeu completamente a força, tanto entre situação como entre oposição. Ela vai acabar sendo instalada, já tem a maioria dos integrantes, dos membros nomeados, mas ninguém coloca mais muita fé. Ela fica ruim, pode acabar sendo um jogo de soma zero, porque ela fica ruim para os dois. Por um lado, é ruim para o governo, porque é mais uma CPI para conta, a quarta, e isso atrapalha o andamento dos projetos que realmente interessam ao governo, projetos de lei e PECs. E, por outro lado, para a oposição, acaba sendo um teto de vidro também. Será uma disputa de narrativas, uma disputa de retórica sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, mas a oposição também tem um enorme telhado de vidro e ainda tem todas as revelações aí sobre as conversas de Mauro Cid. Pode acabar sendo um tiro no pé. Beraldo? Olha, a gente tem o presidente da República acionando um general, quer dizer, falando com o general, apesar de ter ministro da Defesa, apesar de ter o ministro da Justiça,
E ele realmente demonstrando ali o seu arrobo autoritário para colocar na cadeia aquelas pessoas que estavam se manifestando contra ele, contra o seu governo. A partir deste início de governo, já com toda essa disposição autoritária do Lula, a gente vê tudo o que está acontecendo, todas as medidas que esse governo tem tomado, a comemoração que fez da cassação do Deltan Dallagnol, que foi na sequência de uma manifestação objetiva do presidente da República dizendo que iria se vingar daquelas pessoas envolvidas pela Operação Lava Jato. A gente tem o PL da censura, tantas outras coisas. Tivemos censura agora do humorista Léo Lins, quer dizer, tantas coisas absurdas que estão acontecendo, e isso nada mais é do que o início desse momento autoritário que o Brasil está vivendo.